Olá, o meu nome é Karen e quero compartilhar com vocês a minha história absolutamente incrível sobre como encontrei um gato insanamente estranho, mas ao mesmo tempo fofo. Não, você não tá entendendo, ele é realmente muito, mas muito diferente, porque estamos falando do gato SCP-529. Eu nunca acreditei na existência da Fundação SCP, mas já tinha ouvido falar dela por alguns amigos. Vocês realmente acreditam em toda essa bobagem? Eu perguntava indignada e me considerava mais esperta e mais inteligente do que todas essas pessoas ingênuas. Beleza, e daí? Talvez eles acreditem em Papai Noel também. Você pode até pensar que eu sou uma pessoa arrogante e insensível, mas isso não é bem verdade. Eu amo os animais. Eu simplesmente os adoro e desde a infância levo para casa animais abandonados, ou cães e gatos de rua, e isso já causou muitos problemas com os meus pais. Ao longo da minha vida, mais de 50 gatos já passaram pela minha casa, quase o mesmo número de cães, além de 4 papagaios e até uma tartaruga. Infelizmente, meu pai não me deixou ficar com nenhum deles. Mas mesmo assim estou orgulhosa, porque todos eles foram enviados para boas famílias. Mas recentemente eu encontrei algo que realmente me chocou demais. Eu estava andando pela rua e não incomodava ninguém. Não importa para onde eu estava indo, embora eu nem me lembre mais. E então de repente eu ouvi alguns miados. Um miado tão triste. E se você, assim como eu, já resgatou alguns animais de estimação na rua, sabe que simplesmente era impossível continuar o meu caminho. E então eu comecei a procurar o gato. E logo eu encontrei o gato. O rosto dele estava saindo da parede de tijolos de um prédio e eu vi que ele estava preso, tentando sair dali. Mas assim que eu o puxei para ajudá-lo, o inimaginável aconteceu. Só metade do gato, ou 2/3 dele, estava nas minhas mãos. Como assim? Basta imaginar isso, só meio gato. Droga, parecia que eu tinha matado o gato e o rasgado em 2. Eu pensei antes de mais nada. Mas então ele se mexeu e até miou. E isso foi um alívio. Embora mais de 100 animais já tenham passado pelas minhas mãos, eu nunca tinha visto isso antes. E para entender melhor o que estava acontecendo, eu resolvi examinar o gato por inteiro. Mas só havia escuridão nas costas dele, como se não houvesse nada ali, sem patas e sem rabo. Apesar de todo o absurdo e, em certo sentido, até o horror da situação, eu levei o meio gato para casa. Eu não podia deixá-lo na rua, não é verdade? Ele não era agressivo e, com certeza, essa situação não era culpa dele, certo? E, claro, de forma alguma eu poderia permitir que os meus pais vissem aquele gato nada comum. Eles já não gostavam do meu amor pelos animais, e o meio gato ronronando não seria nada bem-vindo. O que eu esperava? É estúpido, mas eu pensei que o gato não miaria tão alto para se entregar. Mas quando eu cheguei em casa, percebi que estava enganada, porque o gato sem rabo não parava de ronronar e miar alto. Eu fiquei ainda mais chocada quando o vi andando, correndo e pulando. Ele não parecia nada com um animal deficiente. Pelo contrário, parecia um gato completamente saudável e ativo. Mas como isso era possível? Ficou claro que nada estava claro e decidi comer alguma coisa para matar a minha fome. Além disso, o cérebro funciona muito melhor quando o estômago está cheio, né? Eu peguei queijo, filé de frango e pão da geladeira para fazer um sanduíche. Mas antes que eu pudesse começar, o gato deu um pulo, arrancou o queijo da minha mão e o comeu rapidamente. Só então eu percebi que ele também devia estar morrendo de fome e ofereci um assado, salsichas e leite para ele. Mas ele não queria nada. A única coisa que ele comia era queijo e o arrancou da minha mão pela segunda vez. Um meio gato comedor de queijo. Meus pais chegariam do trabalho dentro de 3 horas e eu decidi ligar para minha amiga Elizabeth para pedir ajuda dela para decidirmos o que fazer com o gato. Eu não conseguiria encontrar uma solução sozinha. Quando a Elizabeth chegou e viu o gato, seus olhos saltaram e ela disse: "Meu Deus, é a Josie!" E o meu queixo caiu porque eu não conseguia entender como a minha amiga sabia sobre o meio gato e até conseguiu chamá-lo pelo nome. Será que os meios gatos eram uma tendência da moda e eu simplesmente não sabia? Assim eu consegui descobrir que a Josie era um objeto da Fundação SCP e até olhei a foto do ITS na internet. Que reviravolta foi essa? Não só eu tinha em casa um animal protegido por essa fundação, mas também era uma fêmea. Eu precisava decidir o que fazer. O tempo passava e restava cada vez menos tempo até que os meus pais chegassem. A Elizabeth se ofereceu para devolver a Josie à fundação, mas eu estava com medo. Eu tive medo não só pelo gato, mas também por mim. O que eles pensariam quando descobrissem que ela passou tanto tempo comigo?
A gente tentava buscar uma solução para esse problema, e o culpado da nossa confusão vagava pela casa como se nada estivesse acontecendo e devorando mais um pacote inteiro de queijo. Eu devo confessar que eu nunca passei por tanta incerteza assim na minha vida. A gente não conseguiu fazer nada antes da chegada dos meus pais em casa. Quando eles chegaram, a Josie estava escondida na varanda, e a Elizabeth e eu tentamos o nosso melhor para nos comportarmos de forma natural, principalmente quando a minha mãe foi perguntar como foi o meu dia. Eu comecei a falar algumas bobagens e a Elizabeth seguiu a minha história. Mas então os olhos da minha mãe se arregalaram, e ela parecia estar olhando através de mim. Eu olhei para trás e vi a Josie atrás de mim. Ela estava caminhando no vidro da porta da varanda e o lambendo. Todos ficamos sem palavras quando vimos aquilo, e então a mamãe chamou o papai e eles me exigiram uma explicação. O que eu devia explicar para eles? A situação era estranhamente familiar e comum para mim. Eu estava caminhando, ouvi um miado, não pude continuar andando como se nada tivesse acontecido, vi um meio gato e só. Eu não sei se a Josie entendia a linguagem humana, mas depois que a minha mãe disse que eu devia me livrar imediatamente do gato, ela correu até a minha mãe e a arranhou. A última coisa que eu lembro é que a minha mãe começou a xingar e a dizer algo pra mim, mas de repente, todos ao meu redor começaram a se transformar em fumaça. Então, do nada, eu abri os meus olhos e estava deitada no chão. A minha cabeça zumbia como se algo muito pesado tivesse me atingido. E parece que meus pais e a Elizabeth estavam na mesma situação. Começamos a nos perguntar o que havia acontecido, mas ninguém entendeu ou se lembrava de nada. De repente, a gente se lembrou da Josie, mas ela não estava em lugar nenhum. Ela não respondia ao nosso chamado, não ia ao queijo e era óbvio que ela não estava mais em casa. Em um momento, comecei a pensar que isso poderia ser fruto da minha imaginação doentia, mas todo mundo se lembrava dela. E com certeza não tinha sido uma alucinação coletiva, porque o arranhão na mão da minha mãe ainda estava lá. E vimos com nossos próprios olhos o que a Josie fez com suas garras. Mas onde ela estava, então? O meu pai decidiu assistir ao vídeo das câmeras de segurança na esperança de ver o momento em que aquele meio gato saiu da nossa casa. Infelizmente, a gente não viu isso, mas vimos outra coisa. Quando meus pais voltaram do trabalho, quase na mesma hora um carro preto se aproximou da nossa casa e 3 pessoas mascaradas e com bolsas pretas saíram dele e nos cercaram de diferentes lados. Em seguida, o vídeo termina abruptamente em todas as câmeras. E assim que saímos da casa, descobrimos o motivo. Os fios de todas as câmeras de segurança tinham sido cortados. Naquela época, meus pais não estavam entendendo absolutamente nada. Mas a Elizabeth e eu, pelo contrário, entendíamos tudo e tínhamos que contar a verdade para eles. Os agentes do SCP descobriram que estávamos com a Josie, mas eles não podiam permitir a presença dela aqui e por isso organizaram o seu sequestro. Eles cortaram os fios das câmeras, lançaram um gás de sono em nossa casa e levaram o animal. Devo confessar que vou sentir falta da Josie, mas espero que ela fique bem. Meus pais proibiram terminantemente que eu trouxesse qualquer outro animal para casa depois disso e me fizeram prometer que a Josie seria a última. Acho que vocês serão as últimas pessoas com quem compartilharei essa história. E em breve os funcionários da fundação devem voltar a aparecer na minha vida, para apagar a minha memória, a dos meus pais e a da Elizabeth. Afinal, todos nos lembramos de tudo, pelo menos por enquanto. Você conhece as histórias dos objetos SCP? Me conte nos comentários, dê um like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.